Irmãos, boa noite. Bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo bíblico de quarta-feira. Semana passada, na explicação da nossa declaração de fé, entramos no assunto das duas ordenanças da igreja. Estas são batismo e a ceia do Senhor. Nossa declaração de fé declara o seguinte acerca destas: o batismo. Cremos, de acordo com o ensino das Escrituras, que o batismo em água é a imersão uma só vez do crente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a fim de mostrar em símbolo solene e belo sua identificação com o Senhor crucificado, sepultado e ressurreto, assim ilustrando a morte do crente para o pecado e a sua ressurreição para uma nova vida em Cristo, sendo este um pré-requisito para ser membro da igreja local. E os versículos que estão são Atos capítulo 2, versículos 41, 2, e capítulo 8, 36 a 39, e Romanos 6, 3 a 5. Acerca da ceia do Senhor, cremos, de acordo com o ensino das Escrituras, que os elementos da ceia do Senhor, o pão e o vinho, simbolizam o corpo e sangue de Cristo e que é realizada em memória da morte do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. E que o crente, para participar, deve antes examinar a si mesmo e, estando em condição, participar dignamente dela. Atos 2, 37 a 47 e 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 a 17 e capítulo 11, 23 até versículo 28, como nossos versículos sobre esta doutrina. Então, vamos orar. Senhor Pai, nós te damos graças que temos chegado até esse dia e que temos esse privilégio de olhar na Tua Palavra, estudando a Tua Palavra através da declaração da fé. Pai, nos dirige como igreja, nos dirige, Pai, no nosso futuro, te servindo juntos. Pedimos, Pai, que abençoa a nossa igreja. Pai, que cada um de nós procura chegar sempre mais perto de Ti e mais perto um ao outro. No nome de Cristo Jesus, te louvamos. Amém. Antes de passar ao assunto da ceia do Senhor, quero reiterar um importante detalhe acerca do batismo. Sendo assim, vou ler Atos 8, versículos 36 a 39, que diz: Atos 8, versículos 36 a 39. E diz, nós lemos assim: E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou o Filipe, e não viu mais o eunuco, e, jubiloso, continuou o seu caminho. Atos 8, versículos 36 a 39. Nossa igreja tem no seu nome a palavra batista, porque cremos que a etimologia da palavra grega baptizo
significa unicamente imersão. Batizar em água era um costume bem conhecido entre todos os judeus no tempo de Cristo. Os arqueólogos lá na terra de Israel têm encontrado inúmeros mikvot, ou mikvahs, né? Uma piscina pequena construída na ausência de um rio ou córrego de águas que foram usados para a purificação das imundícias dos homens e das mulheres. Para ver isso, pode anotar Levítico capítulo 15, Números capítulo 19 e também capítulo 31. Então, Levítico 15 e Números capítulos 19 e 31. Judeus costumeiramente usavam uma dessas cada semana antes do início do Shabat, quer dizer, do sábado. Com certeza, o Senhor Jesus e todos os discípulos usavam uma antes de chegar para a celebração de Pessah, quer dizer, Páscoa. Lembra o que Jesus disse a Pedro quando este tentou negar que Cristo lavasse seus pés? Tem que ir para João capítulo 13. João capítulo 13, para pegar toda a cena. Nós não vamos ler todo, mas eu quero ler especialmente um versículo. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Uma coisa interessante, há várias palavras na língua grega usadas para lavado ou limpo. Um refere a tomar banho. Em outras palavras, ter usado mikvah. Jesus também sabia que um dos discípulos não era crente. Mas, referindo à lavagem, né? Andando do lugar do banho até o local para assistir a ceia, seus pés ficaram meio sujos com a poeira da rua. Então era esse costume lavar os pés. Em cada caso, como Jesus respondeu, seus corpos foram totalmente imergidos em água antes de ter chegado. Quando buscarmos as ocasiões na Bíblia onde alguém foi batizado, imergido, podemos notar 5 fatos que ocorreram. Por exemplo, em Atos 8:36 diz: chegaram a uma certa água para o eunuco ser batizado. Segundo lugar, em João 3, versículo 23, porque havia ali muitas águas para Jesus ser batizado. Em Atos 8:38, diz que eles desceram ambos à água, o simbolismo da morte de Cristo. E em Mateus 3:6, nós lemos: e eram por ele batizados no Rio Jordão. Isso é o simbolismo da ressurreição de Cristo. O simbolismo, como bem explicado semana passada, e como nós identificamos com Cristo no batismo, é reforçado. Podemos notar isto de novo desta maneira. Primeiro, deve-se ir à água para ser batizado. Em segundo lugar, requer muita água para ser batizado. Terceiro, deve-se descer à água. O simbolismo, de novo, da morte de Cristo. Entrando na água, sua morte. E nós com ele. 4, deve-se batizar na água.
o simbolismo do sepultamento de Cristo, e nós com ele, né? Deve-se entrar e sair da água conforme o sentido da palavra grega. Então, é visualizado bem o simbolismo da ressurreição de Cristo e nós com ele. Agora chegamos à ceia do Senhor, a segunda das duas ordenanças. Lemos de novo sobre a ordenança da ceia do Senhor. Cremos, de acordo com o ensino das Escrituras, que os elementos da ceia do Senhor, o pão e o vinho, simbolizam o corpo e sangue de Cristo, e que é realizada em memória da morte do Senhor Jesus Cristo, até que ele venha, e que o crente, para participar, deve antes examinar-se a si mesmo e, estando em condição, participar dignamente dela. Atos 2, 37 a 47, 1 Coríntios 10, 16 a 17 e 11, versículos 23 a 28, nossos versículos para provar, né? Em primeiro lugar, quando estudamos acerca da ceia do Senhor, devemos lembrar que a ceia do Senhor foi retirado, né, da celebração da Páscoa, que é um tipo messiânico ou quadro profético da própria pessoa e obra de Cristo. Na Bíblia, fermento sempre simboliza o pecado. Antes que qualquer família pudesse celebrar a festa, elas tinham que pesquisar e eliminar todo o fermento de suas casas. Nenhuma coisa levedada, chametz em hebraico, comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos, matzá. 7 dias se comerá pães ázimos. E o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Por isso, o costume da pesquisa e eliminação. Em Êxodo capítulo 12, versículo 20 e capítulo 13, versículo 7, que li agora. Pedro e João foram instruídos pelo Senhor Jesus Cristo a fazer isto. Nós lemos, chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Lucas capítulo 22, versículo 8. Lucas 22, versículo 8. Assim, eles fizeram uma limpeza total do local onde mais tarde Cristo e seus discípulos iriam celebrar a Páscoa. Também foram eles encarregados a levar ao templo e depois trazer o cordeiro sacrificado ao local e começar a assá-lo. Da mesma forma, cada um de nós precisa pesquisar e eliminar todos os pecados de nossas vidas antes de comer o pão e o vinho. Nós lemos, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, nós lemos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 9. Tendo falado sobre o vinho, acreditamos que este seja suco de uva não fermentado. Como um símbolo da vida sem pecado de Cristo, isso é idôneo e apropriado.
A celebração da ceia do Senhor deve ser um momento de comunhão com Deus e com os outros irmãos em Cristo. Durante aquela celebração de Pesach, Páscoa, Cristo tomou o pão ázimo, uma matzá, partiu e disse aos seus discípulos: tomai, comei, isto é o meu corpo. Isso tirado de Mateus capítulo 26, versículo 26. Cristo estava, obviamente, usando uma figura de linguagem quando ele disse isto, porque ele estava fisicamente presente com eles à mesa. O pão simbolizava apenas seu corpo. Esta declaração foi semelhante como quando ele falou: eu sou a porta, em João 10, versículo 9, em que ele se referiu a si mesmo como a entrada para a vida eterna e não como uma porta física atual. Certamente seus discípulos sabiam e entenderam o que ele quis dizer quando disse: isto é o meu corpo. O pão era um símbolo apropriado para o corpo de Cristo. No início do seu ministério, Jesus falou de si mesmo como o pão da vida, que desceu do céu para dar vida ao mundo, em João capítulo 6. No início do dia de Pesach, sendo noite, vocês todos têm que relembrados ou têm que entender que para o judeu, o dia começa e termina no pôr do sol. E isso ajuda a explicar os acontecimentos durante o tempo da sua paixão, da sua morte, crucificação e sepultamento, ressurreição. No início do dia de Pesach, sendo noite, o início do dia, e depois que celebrou a Páscoa, o que chamamos a ceia do Senhor hoje em dia, e lembra, era ainda durante a noite, mas algumas horas logo depois do início do dia, ele e os seus discípulos foram ao Monte das Oliveiras, ao jardim de Getsemane, para orar. E depois, ele foi traído, levado ao juízo e condenado, mas ele sacrificou seu corpo para tirar o pecado do mundo. Mas foi durante a ceia. Cristo estabeleceu o pão como um lembrete visível do sacrifício definitivo de seu corpo pelo pecado. Naquela noite, ainda no início do dia, Cristo disse: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em Mateus capítulo 26, versículo 28. Novamente, ele estava falando simbolicamente, usando a linguagem figurativa. Ele não quis dizer que o cálice continha seu sangue real, pois ainda corria todo esse sangue em suas veias. O conteúdo do copo simbolizava o sangue que ele iria derramar para nos salvar. Cristo falou de um novo testamento, ou de uma nova aliança, em contraste com as outras alianças feitas no passado. As antigas alianças eram arranjos ou acordos que Deus fez com os seres humanos. As alianças abrâmica, a mosaica, a davídica e aquela aliança que estabeleceu a terra prometida. Mas esta era a nova aliança, prometida por Deus por meio do profeta Jeremias. Nós lemos em Jeremias capítulo 31. Capítulo 31 de Jeremias. Vamos para versículo 31, né? 31 de Jeremias. Nós lemos: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Eu li Jeremias, capítulo 31, versículos 31 até 34, ou incluindo 34. Na aliança mosaica, sangue animal era usado. Esta nova aliança prometia que Israel salvo e teria perdão total. A lei de Deus gravada em seus corações, um relacionamento espiritual com Deus e a habitação do Espírito Santo. Esta aliança foi ratificada pelo sangue do servo do Senhor. Isaías 53. Em outras palavras, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Lembra João capítulo 1, versículo 29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 29. Hoje, todos os crentes desfrutam de seus benefícios espirituais. O copo é um lembrete visual e simbólico do sangue de Jesus que foi derramado para garantir as bênçãos da nova aliança e a remissão de pecados. O pão e o copo são os alimentos físicos da ceia, mas por si mesmos são apenas grãos cozidos e suco de fruta. Para participar da ceia, devemos comer e beber esses alimentos. Cristo instruiu seus seguidores a tomai, comei e bebei dele todos. Em João 6, 51, Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quando comparamos essas declarações sobre comer Cristo com João capítulo 6, versículos 35, 40, 47, 48, vou ler agora, nós lemos, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Para mim fica claro que comer ele significa crer nele. Recebemos comida em nossos corpos pela boca e recebemos Cristo em nossas vidas por meio da fé. O pão simboliza o corpo de Cristo e o copo simboliza seu sangue. Comer e beber simboliza a confiança anterior e pessoal do crente em Cristo como Salvador. Observe que falei a palavra anterior. Ninguém pode ser salvo participando. O pão e o copo, da mesma forma, como comer e beber, são meramente simbólicos. Vou repetir então o que disse.
O pão simboliza o corpo de Cristo e o copo, o vinho, simboliza seu sangue. Comer e beber simboliza a confiança anterior e pessoal do crente em Cristo como Salvador. Então, nós vamos continuar semana que vem na nossa explicação desta parte da nossa declaração da fé. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos cada semana a reunir, ou fisicamente ou virtualmente, ultimamente, virtualmente, para o estudo da Tua Palavra. Pai, nos ajuda para que podemos sempre estar crescendo no conhecimento da Tua Palavra. Para que, Pai, Tu possa mudar nossas vidas. Pedimos isso, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém.